Gabriela está de férias e aproveita para colocar a leitura em dia. Na estante de livros, uma parte é só dela. Entre os livros que está lendo, o que ela mais gosta é o Diário de um Banana. A Gabriela se identifica com as histórias vividas pelo personagem principal. O Diário de Banana conta a história de um menino que é nerd e ele está numa escola. E eu me identifico muito com isso, porque eu me acho uma nerd. Então, eu gostei desse livro por isso. O amor da estudante pelos livros começou muito cedo, logo que aprendeu a ler. A mãe conta que no começo tinha que ajudar contando as histórias para a filha. Hoje, Gabriela escolhe os livros que vai ler sozinha, mas sempre com a orientação da mãe. Às vezes pega um livro que a leitura é mais difícil, né, uma linguagem mais complicada. Então a gente sempre dá uma olhada antes para poder incentivar, né? Ou às vezes alguma coisa que não está de acordo. Segundo esta pedagoga, a identificação com a história e com personagens despertam a atenção, mas há outros fatores que ajudam a cativar os leitores. Por isso, nem sempre é fácil incentivar esse hábito nas crianças. Pais, professores, muitas vezes eles se iludem, eles olham para eles o que eles gostariam e eles projetam o que a criança gostaria. Nem sempre isso é verdade, né? Os olhos, a expressão da criança, o interesse que ela tem, esse é o maior e o melhor indicativo. Obviamente que tem que se passar por um crivo do adulto. Por exemplo, livro que tem palavras toscas, coisas pouco indicadas, que não vão fazer uso no cotidiano de uma criança, né? Ou palavras que ela não compreenda. Muitas vezes ela pode até perguntar uma palavra nova, diferente. Mas se esse texto for muito rebuscado, se ele tiver muita coisa diferente, a criança ela vai travar. Ana veio comprar um livro para a filha. Ao escolher uma publicação, ela observa o tamanho da letra, quantidades de palavras por páginas e se a linguagem é adequada para a faixa etária da filha, que está em fase de alfabetização. Muitas palavras constantes dos textos não se encontram ainda no vocabulário de uma criança, por exemplo, de 6 anos, que é o caso da minha filha. Então, não é a questão nem do significado da palavra, mas a própria grafia da palavra, né? A própria forma como escreve, a junção das letras, das sílabas, é desconhecida para ela. Então ela encontra um pouquinho de dificuldade, aí você já percebe que já não foi interessante. A pedagoga também aproveitou para dar algumas dicas para a Ana. Os livros devem ter cores claras, ilustrações atrativas e com histórias que se aproximem da realidade das crianças. Olha que lindas imagens. Tá vendo? Olha os textos isso. curtos, tá vendo? Num espaço onde a criança pode ler. Ó, a claridade. As imagens cheias de detalhes, isso, né? Que isso proporciona. E do cotidiano. Isso. Hoje o segmento de livros infantis já é o segundo no mercado. E pensando nisso, as editoras têm investido cada vez mais em cores, texturas e até sons. Há livros que contam a história. O filho morreu. Seus bens foram dados aos filhos dele. O mais velho recebeu. E desta forma, um livro como esse também se transforma num brinquedo. No meu universo de pesquisa, eu coloco junto com o que eu chamo de objetos lúdicos. Que são objetos lúdicos? É tudo aquilo que trabalha a criatividade, a imaginação e a fantasia, que são as propriedades mais caras do ser humano. E elas não são criadas quando adultos, elas são alimentadas na infância. Fala-se que a criança é muito criativa, ela é muito fantasiosa. Não. O repertório de experiências que nós fornecemos é que faz com que ela seja criativa, fantasiosa. E uma última dica: ler em voz alta para a criança, mostrar o livro para a criança, falar que existe uma editora, mostrar o processo criativo do livro, que existe uma série de pessoas preocupadas para elaborar uma obra-prima para que essa criança realmente receba isso, que existe um processo de cuidado, né? E falar o contrário, se você quiser, você pode pensar, eu escrevo uma história para você, enquanto você ainda não consegue escrever com palavras, mas você pode escrever a história com imagens, inclusive porque o desenho, a música, os jogos, as brincadeiras, eles são a pré-escrita. São as citações que antecedem propriamente o processo de alfabetização.